Pessoal, um aviso. Meu microfone falhou quando eu fui gravar esse vídeo, então o áudio que vocês vão escutar é o áudio da filmadora. Ele não é tão ruim, mas também não é tão bom quanto o microfone profissional. Eu tentei editar para que ele ficasse na melhor qualidade possível, mas qualquer problema eu peço desculpas de antemão. Do restante mantive o conteúdo porque foi espontâneo, eu acho que não ficaria legal ficar regravando ele. Muito obrigado pela compreensão, espero que gostem do vídeo ou do podcast. Um grande abraço. Fato rápido. Todos nós temos algum tipo de problema de saúde mental. De fato, para você ser considerado uma pessoa normal, você já tem que ser neurótico. Olha só, neurose, psicose, perversão ou psicopatia, como alguns chamam, não importa. Existem 3 grandes grupos utilizados pela psicanálise que a gente ouve bastante aí sendo utilizados na boca do povo. Mas você sabe a diferença entre eles, o que eles representam? Bem, nós vamos ver com mais detalhes no episódio de hoje. Mas vou te adiantando, você já está dentro de um desses grupos. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Neurose, psicose, perversão ou psicopatia, como é popularmente conhecido, são distinções psicopatológicas da personalidade muito utilizadas na psicanálise. Resumidamente, se você nasceu, você já tem um deles. E vamos começar justamente pela neurose, para que você possa entender a diferença entre eles. A neurose, ela é caracterizada pelo mecanismo de defesa dela, que é o recalque, que é outra palavrinha que você já deve ter escutado. O que é isso? Todo o conteúdo problemático que você tem na sua mente, na sua psique, ele é reprimido. O neurótico, ele sofre de angústia o tempo todo, ele sofre por tentar seguir as regras, por tentar ter uma vida dentro dos padrões. O neurótico é a pessoa que segue dentro das regras sociais, e isso gera uma angústia nela. Quando o neurótico ou neurótica tem algum conflito, algo interno, dificilmente ele reconhece a origem desse problema, ele foca mais na dor que está sentindo, ou seja, nos sintomas da sua neurose. O neurótico, ele costuma estar sempre reclamando dos sintomas que sente e dificilmente consegue identificar a origem. O neurótico também, ele se sente muito incomodado quando não segue as regras, quando não está dentro do padrão da normalidade, quando viola alguma coisa, quando mente para alguém, quando rouba, quando comete um crime, enfim. O neurótico é aquele que sofre por simplesmente existir em uma sociedade. O neurótico também está sujeito à ansiedade, às angústias, a obsessões, fobias, compulsões, depressão e até amnésia. Esses são alguns dos transtornos que são comuns entre os neuróticos. E, resumidamente, o neurótico, se você é uma pessoa normal como eu, bem-vindo ao clube, somos todos neuróticos. Já na psicose, não. A psicose, a percepção da pessoa está bem prejudicada. A percepção e o julgamento. A personalidade do psicótico, ela é completamente desorganizada. Enquanto no neurótico o mecanismo de defesa é o recalque, no psicótico é a foraclusão. Ele basicamente pega os conteúdos internos dele e começa a projetar no exterior. É por isso que no cinema você vê muito o psicótico sendo representado aí, ouvindo vozes ou achando que está sendo perseguido. Inclusive, são sintomas sim da psicose, ela pode se manifestar de várias formas, já que o psicótico ele confunde a realidade com a fantasia. Ele pode tanto achar que está sendo perseguido por algum grupo político, alguma organização secreta, pode achar que está ouvindo voz ou que tem alguma missão especial enviada por Deus em pessoa. Então o psicótico ele tem esse rompimento com a realidade. Nem sempre vai ser tão evidente assim, mas sim, o psicótico ele não consegue distinguir a realidade da fantasia. Ele também não tem controle voluntário de suas emoções e seus sintomas mais comuns, suas manifestações mais comuns são a paranoia, como já comentei, e a esquizofrenia. Agora, a perversão, a psicopatia ou o transtorno de personalidade antissocial, embora esse último nem encaixe tão bem com o que a gente vai falar aqui, são nomes para falar de algo muito parecido. Que são pessoas que não seguem as regras e também não veem nenhum problema nisso. São pessoas que matariam para chegar a seus objetivos e não veem como isso pode ser ruim. O perverso ou psicopata, eles buscam o prazer. Esse é o principal, eles querem sempre obter prazer, não importa a dor que isso cause. Seja o prazer sexual, seja o prazer ou obter vantagem com alguém, qualquer tipo de prazer. Ele não está ligando muito para a violação das regras. Eles são conscientes, completamente conscientes das regras que estão violando, e seu mecanismo de defesa é denegação, ou seja, eles não veem nenhum problema em ferir a ordem, como eu falei. Na verdade, eles não reconhecem que o que eles fazem causa dor ou que estão fazendo algo errado. Eles são impulsivos, manipuladores, não tem nenhum problema em violar nenhuma lei, como já repeti várias vezes. Então eles são extremamente perigosos, são pessoas que devem ser evitadas e provavelmente você já lidou com eles várias vezes. Eles são muito difíceis de ser pegos pela polícia e costumam focar sua energia para crescer aonde estão.
geralmente sou uma pessoa mais simpática da mesa, nós temos um vídeo só falando sobre psicopatas, que se enquadra bem com o que a gente está falando. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, ou podcast. Me acompanhe pelo podcast, me vê pelo YouTube, me vê pelo YouTube se você me vê pelo podcast. Me seguindo nas minhas redes me ajuda demais. Também não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, no podcast, se você ainda não fez isso. Eu vou ficando por aqui no YouTube, tem recomendações ao fim do vídeo. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.